E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as opções de mesclagem do Photoshop e vamos falar sobre a opção divisão, tá? Quando eu falo opção de mesclagem, eu estou me referindo a estas opções que aparecem aqui. Quando você seleciona uma camada no Photoshop, vai aparecer as opções de mesclagem, tem diversas opções, ó. E na aula passada a gente falou sobre a opção multiplicação. Se você não viu, essa aula está muito completa, a gente explica diversos detalhes, dá uma olhadinha que está muito bom, tá? Hoje vamos falar sobre a divisão, que é essa opção que está aqui, certo? Para que serve? Como que você usa isso? Vai ter exemplos práticos aqui para você entender as aplicações, tá? Mas antes vamos entender, quando a gente está falando da divisão, a gente está trabalhando utilizando recursos do sistema RGB. O RGB, a gente tem aqui uma representação do RGB, né, que é o verde, o vermelho e o azul. Ele é um sistema que trabalha com luzes. Ou seja, ele, sempre que uma luz acende, a luz verde acende, ela cria a cor verde. A luz azul acende, ela cria a cor azul. E quando você encontra uma luz com a outra, ela vai gerar uma cor mais clara. Por isso esse sistema, ele é um sistema chamado de sistema aditivo. Porque sempre que uma cor encontra com a outra, o resultado é uma cor mais clara, certo? A mesma coisa aqui, ó, quando as três cores se encontram, você vai ter o branco, que é a cor mais clara possível. Então, esse sistema de divisão, ele é uma representação do sistema RGB aplicado a imagens, a fotos, a desenhos dentro do Photoshop. Vocês vão entender isso de modo bem fácil nessa aula, tá bom? Antes de mais nada, eu vou pegar aqui, tá vendo que eu tenho essa bolinha verde, tenho a vermelha, vou colocar uma sobre a outra, ela está normal aqui, tá vendo? Está normal, então ela não está com esse sistema de divisão ativo. A mesma coisa aqui, tá vendo? Não acontece nada. Aí vou pegar a vermelha, vou vir aqui e vou ativar o sistema de divisão nela. Então agora esta cor vermelha, a luz dela vai ser somada à luz verde e você vai ter a cor amarela, tá? Então, esse é o sistema aditivo. A mesma coisa aqui, vou pegar esse azul, vou vir aqui na opção de mesclagem, vou selecionar divisão, e você vai ter o azul também adicionando luz aonde ele encostar. Então é isso que faz esse sistema de mesclagem, que é a divisão, esse modo de mesclagem. Como que isso funciona na prática? Na prática ele vai funcionar assim. Vamos ver aqui, olha, eu vou abrir para vocês verem. Eu tenho uma arte gráfica. Tá? Então, você está montando a sua arte gráfica e seu cliente te mandou um logotipo. E o logotipo do seu cliente ele é assim, olha, tá vendo? Com o fundo preto. Eu vou arrastar este daqui para vocês verem. Vou vir aqui, jogar ele no Photoshop, simplesmente assim. Então, este é o logo do seu cliente. Ele mandou para você deste modo. Você não precisa ir lá recortar esse logo, mexer nele para adicionar ele aqui na arte. Você simplesmente vai vir aqui, adicionar o sistema de divisão. E daí, a divisão ela vai eliminar o preto, tá? Porque o preto ele é nenhuma luz acesa. Então aqui a gente já tem o amarelo. Então quando o amarelo encostou no preto, o preto já sumiu, certo? E sobrou o branco, porque o branco é o mais claro, então ele não é apagado. Então é assim que funciona esse sistema aditivo. Você consegue adicionar elementos retirando o preto de objetos. Certo? Bom, vamos dar um outro exemplo para vocês. Vou vir aqui, olha, vou pegar este outro logo, eu separei um outro aqui que tem uma cor para vocês verem e vou levar ele aqui para o Photoshop. Vou soltar ele aqui, do mesmo modo que a gente fez com o outro, tá? Vou dar o Enter e vou vir aqui em divisão, para a gente dividir ele novamente. Tá? Então, repara para vocês verem ó, que quando você encosta no rosto do modelo, você consegue perceber uma divisão de cores, ó. Mas quando está na parte escura, ele parece que é uma cor chapada, tá vendo? Porque ele não está tendo influência de outras cores. Quando eu trago no vermelho, aí você vê que ele já muda a cor, ele parece estar um pouco transparente, tá? Ele está apenas dividindo as cores, utilizando a luz como base, tá? Então, um fundo escuro, ele se comporta melhor esse tipo de efeito. Do mesmo modo que o que a gente aprendeu na aula passada, que foi a multiplicação, vai se comportar melhor num fundo claro, beleza?
Vamos voltar nessa arte anterior, que ela tem um fundo amarelo, e aí vocês vão ver a composição. Eu vou trazer para vocês essa mesma arte que tem o azul, vou arrastar aqui para o Photoshop, tá? Novamente, e vou aplicar nela aqui a divisão, tá? E daí eu vou diminuir, olha para vocês verem, tá vendo que o azul ele some? Por que o azul sumiu? Porque o amarelo junto com o azul cria uma cor mais clara ainda. É este processo que ele está fazendo aqui. Olha só, se você trouxer, quando você encosta o azul no amarelo, ele já cria uma cor quase branca, tá vendo? Então, é isso que ele fez aqui nesta arte. Por isso, esse efeito ele vai funcionar bem quando você tem um fundo escuro, como é o caso dessa arte aqui. Tá? Com fundo escuro, mesmo que tenha outras cores, que seja um logo todo colorido, ele vai ficar bom aqui, quando você usa a divisão. Interessante, né? Bom, continuando para vocês verem outras aplicações, você pode aplicar ele em montagens fotográficas também, igual a gente aplicou o multiplicação na aula passada. Esse daqui vai servir para montagens que tem um fundo escuro. Eu separei duas imagens de exemplo para vocês verem. Eu vou abrir aqui. Eu vou pegar aqui essa imagem da Lua. Vou simplesmente arrastar ela aqui para o Photoshop. Tá vendo que essa imagem ela tem um fundo preto? Olha. Então, está aqui a Lua com um fundo preto. Se você selecionar a divisão, você adiciona a Lua neste ambiente, ó, sem se preocupar em remover aquele fundo. Não precisa remover o fundo, tá? Porque a divisão ela já vai fazer isso. Ela já vai fazer qualquer cor que estiver ativa se sobrepor ao preto, certo? Vamos pegar outra imagem. Vou pegar aqui, eu tenho uma imagem de um céu estrelado aqui, que eu peguei também de exemplo. Vou trazer para cá, vou soltar essa imagem aqui. É uma imagem muito pequena, a qualidade não está boa, tá? Mas eu quero mostrar o princípio para vocês. A gente vai vir aqui, eu vou dividir ela e olha só. Repara que ela ficou meio esbranquiçada, tá vendo? Por quê? Porque a imagem original ela não era totalmente preta, ela era acinzentada, tá? Então, se isso acontecer com você, o que você vai fazer? Você vai escurecer essa imagem aqui. É igual a gente fez na aula passada, clareando a imagem para fazer a combinação, aqui você vai escurecer a imagem. Então, eu vou simplesmente dar o Ctrl L para a gente adicionar níveis, mexer nos níveis dessa imagem. Vou escurecer ela, tá vendo? Então, a gente escurece ela, dá o OK, e aí você faz a aplicação da divisão. Então, a aplicação vai ficar certinha, você não vai mais ter aquele problema. Olha só que legal. Então, assim você vai fazendo montagens fotográficas. Mesmo que pegue sobre a Lua, não vai nem aparecer. Mas o ideal é que você adicione a imagem. Eu vou duplicar essa camada aqui. Então, o ideal é que você adicione a imagem ao redor e não fique sobrepondo muito para não dar nenhuma imperfeição. Tá? Mas é assim que funciona a divisão no Photoshop. Querem ver outro exemplo? Eu tenho aqui essa foto. Então, eu tenho a foto aqui de uma modelo. Essa é uma imagem gerada por inteligência artificial, tá? Mas eu quero mostrar para vocês um efeito, olha. Eu vou vir aqui, eu já separei aqui umas imagens e eu quero usar essa imagem aqui, que são flares. É aquele efeito de luz brilhante, sabe? Como se fosse... deixa eu deixar para vocês enxergarem, né? Uns pequenos brilhos de luz refletindo na lente da câmera, e assim vai, né? Isso aqui é uns efeitos, tem vários efeitos assim que você encontra. Então você não precisa remover esse fundo preto para aplicar o efeito na imagem. Você vem aqui, põe a divisão e você consegue fazer essa imagem uma sobre a outra. Repara para você ver que fica legal, olha. Agora note que ele não ficou perfeito, tá vendo? Que ele ficou dá para você notar a diferença dessa parte aqui do pescoço para cima? Por quê? Porque o preto que está nessa imagem não é um preto escuro o suficiente. Você tem que escurecer ele mais, tá? Então, olha, eu vou voltar aqui no normal, só para vocês verem. Apesar de estar preto, ele ainda não é o suficiente. Ctrl L, a gente vem aqui, deixa ele mais escuro, dá o OK, e daí aplica a divisão. Aí sim, você some, não tem mais nenhum detalhe que apareça a emenda das imagens. Daí você posiciona o elemento onde você achar que ficaria interessante para fazer a combinação, a composição.
para fazer a composição da imagem que você está criando, tá? Então, basicamente é assim que quando você vê essas montagens fotográficas, que tem vários efeitos, brilho e tudo mais, ele é adicionado deste modo na imagem, tá? Eu peguei um brilho aqui, ele nem vai fazer muito sentido com a imagem, mas eu quero explicar para vocês, mostrar para vocês ele em ação aqui, ó. Este brilho, eu vou vir aqui na divisão, colocar sobre a imagem, tá vendo? Então você consegue colocar ele em detalhes na imagem e o preto some. Ele cria uma composição perfeita com a imagem, nem parece que tem aqui um pixel sobre o outro, porque ele está aplicando este efeito de divisão aqui no Photoshop, tá? Muito legal, né? Uma última aplicação para vocês, tá? Vou vir aqui na última página, eu tenho essa imagem em preto e branco, igual a gente fez naquela outra versão, na outra aula, com o efeito de multiplicação, a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar, vou criar uma nova camada. Esta camada, eu vou pintar ela com uma cor. No caso, eu pintei com verde escuro, tá? E eu vou aplicar o efeito de divisão sobre ela. Quando você aplica a divisão, olha o que ele faz. Tudo que é escuro se torna verde. E tudo que é branco continua sendo branco. Então você cria uma imagem que ela é monocromática, é simplesmente o branco com o verde, com a cor que você escolheu. Tá? Tem duas cores, mas ela é uma imagem monocromática, para você fazer efeitos, artes em geral com ela. Não importa a cor que você jogar aqui, tá? Vou jogar aqui um roxo, olha, eu vou pintar, ele vai criar este efeito. Ele vai ficar mais legal com cores escuras. Ó. Se eu jogar uma cor clarinha, o que ele faz? O preto passa a ser essa cor clarinha, junto com o branco, você quase não enxerga nada. Mas quando você joga uma cor escura, aí você consegue uma combinação interessante. Tá? Então vai funcionar muito bem para você fazer várias combinações aí e criar artes, criar fundos interessantes para as suas artes. É assim que funciona a divisão no Photoshop. Vale mencionar também que este mesmo efeito da divisão, ele é usado para fazer alguns mockups, como é o caso de você querer aplicar a estampa numa camiseta preta. Você pode vir aqui, selecionar a divisão e ele vai aplicar aqui na camisa, respeitando aqui a cor e as diferenças de tom. Em camisa preta, azul, vermelha, qualquer camisa escura, isso vai dar certo, tá? Também, como exemplo, eu separei aqui essa caneca com o logotipo da Marvel. Você pode aplicar a divisão nela e você vai dar o efeito como se tivesse nela a estampa. Isso serve para canecas escuras em geral. Um outro exemplo para um boné, se você aplicar a mesclagem da divisão neste logo, ele vai sumir aqui no branco, mas no preto ele vai aparecer e ele inclusive vai pegar aqui, vai aparecer os detalhes da costura do boné, tá vendo? Então, é assim que é feito esses efeitos. Por isso que eu disse que esses recursos de mesclagem, a multiplicação, que foi no vídeo anterior, e a divisão, são um dos mais usados aí no design gráfico em geral. Isso que eu expliquei para vocês foi útil? Vocês entenderam bem este recurso? Eu espero que essa aula seja de utilidade para vocês, que vocês aprendam a colocar isso em prática no seu dia a dia, nas suas montagens. Comentem para mim se você chegou até o final dessa aula. Comenta aí, eu fui até o fim, para que eu saiba que você viu o final dessa aula. Poucas pessoas chegam até o fim. E deixa um joinha neste vídeo, que isso ajuda bastante o meu trabalho aqui no YouTube. Eu vou deixar para vocês aqui na tela algumas recomendações de aula. Vai ter algumas aulas do nosso curso de Photoshop, a playlist completa aqui. Vai ter nosso curso de Illustrator e outras aulas que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu espero vocês na próxima aula. Valeu!